Bom dia, amigos. Mais uma vez nós estamos aqui na Alta Cidade TV, buscando trazer sempre a vontade do brasileiro buscar para o seu direito. Então, esse programa, quando nós nos propusemos a fazer, imputar ao brasileiro, colocar na cabeça de cada brasileiro que ele busque o direito, que ele entenda que tem. Se você acha que você tem o direito, vá buscar. Não passe a vida em branco, não passe a vida reclamando no futuro que eu tinha um direito, mas não fui atrás. Essa semana fui procurado por um senhor que queria receber quinquênios de 15 anos atrás. Eu falei, meu senhor, existe um prazo prescricional. Ele procurou o direito dele, só que ele dormiu demais. Ele ficou 15 anos para daí vir procurar um direito que realmente ele tinha. Então, é o seguinte, a busca do direito, ela tem que ser diária, ela tem que ser pelo menos mensal ou semanal. Você acha que você tem o direito, vai atrás porque você pode perder pela prescrição, pela decadência. Então, meu amigo, não demore para buscar aquilo que você acha que é de seu direito. Gostaria de falar um pouco sobre essa nova medida que o governo baixou, que está inclusive na Lei 676, que foi aprovada e foi vetada parcialmente e aprovada no que diz respeito ao seguro-desemprego, direito trabalhista. Antes, eu acho que essa medida veio até para ajudar não só o trabalhador, mas principalmente o empregador. Porque antes era comum a pessoa, você olha na carteira da pessoa, ele trabalhava 6 meses no local, pedia demissão para poder receber o seguro-desemprego. Trabalhava mais 6 meses em outro local, forçava a situação para receber o seguro-desemprego. Hoje não, mudou, graças a Deus mudou. Então acho que hoje nós temos condições de ter uma segurança maior entre patrão e empregado. O prazo hoje, para você requerer a primeira seguro-desemprego seu, você tem que trabalhar pelo menos 18 meses. Depois de 18 meses trabalhados, se houver a demissão, ou se você entender de sair, então aí sim você vai ter direito a um seguro-desemprego. Isso na primeira oportunidade. A segunda já cai para 12 meses. Então você tem que, na segundo pedido que você fizer, você tem que provar que você trabalhou 12 meses consecutivos, e na terceira 6 meses. Mas esses dados, ou seja, esses meses de trabalho, é importante porque vai dar segurança tanto para o empregado estar no trabalho quando realmente ele faz o emprego um meio de sobrevivência, e para o patrão para criar realmente uma condição de uma firma mais estável, mais segura, onde os funcionários se dedicam mais ao crescimento da firma onde eles trabalham. Então eu acho que nesse ponto está de parabéns aqueles que aprovaram essas medidas para regulamentar quanto a um prazo mínimo de trabalho, para daí sim você buscar um direito seu, que é o seguro-desemprego. O direito trabalhista continua na realidade como sempre esteve. Existe a obrigação e existe o direito. A obrigação do empregado, o direito do empregado, a obrigação do empregador e o direito do empregador. Eu sempre fui da seguinte filosofia. Eu acho que uma firma, para ela crescer, ela tem que oferecer bons salários, ela tem que oferecer condições de crescimento do funcionário. Então aí sim o funcionário vai desempenhar o máximo, porque é a mesma coisa que ele estivesse trabalhando em causa própria. Ele trabalhando em causa própria, evidentemente que o trabalho dele vai render muito mais. Então a firma tem que dar condições para esse funcionário se entregar em benefício da firma e em benefício próprio. Então eu acho que o que deveria haver, no modo geral, é uma participação do funcionário com a empresa. Você ganha o seu salário e ganha por produção. E ao tempo já vi muitas firmas que dão até participação societária desses empregados,
que trabalham, que batalharam a vida inteira como se a firma fosse deles. Então, nada mais justo. Ganham nessas alturas os empregados e ganham nessas alturas os patrões. Então, acho que a união, o trabalho nada mais é do que a dedicação do trabalhador e a bondade do empregador. A bondade, entre aspas, porque também é uma obrigação dele reconhecer financeiramente, e com não só financeiramente, mas emocionalmente, dando condições de que a pessoa tenha uma família, tenha uma segurança decorrente daquilo que ele prestou, qual seja o trabalho. Então, eu acho que a relação empregado e patrão continua ainda, lamentavelmente, nos moldes antigos, onde você paga, se você trabalha, eu pago. Se você não trabalhar, eu não pago. Pelo contrário, deveria ser, eu tenho vontade de trabalhar, mas tenho vontade de crescer. Então, o patrão deveria dar essa condição. Tem vontade? Vamos crescer juntos, porque nada mais é. O que é uma firma? É uma família. Essa é a filosofia das grandes empresas multinacionais, onde você vê que tem cursos internos, tem escolas internas, tem tudo interno. Por quê? Porque ele faz como se o empregado fosse um filho da firma. E aí sim, então, existe uma harmonia, e existindo harmonia, há um crescimento. Ocorre o seguinte, eu acho que a relação de emprego tem que haver uma segurança. Evidentemente que se eu contrato alguém, eu tenho que registrar essa pessoa. Por que registrar? Porque se essa pessoa vier se acidentar, se essa pessoa precisar sair, ela tem uma segurança depois com o FGTS, ela tem uma segurança com o INSS, daí o registro dessas pessoas. Agora, o que eu lamento por exemplo, tem firmas, vamos dizer, firminhas, eu não vou dizer que é firmas não, mas tem firminhas que aproveitam da situação do desemprego e começam a achatar os salários. Você está ouvindo diariamente da imprensa que nós estamos hoje com 9 milhões de brasileiros sem emprego. Em razão disso, a procura é muito maior pelo emprego do que a oferta do emprego. O que acontece? Certas firmas que se aproveitam, ou que não têm condições também, porque o governo começou a arrochar a situação dos patrões, essa é a realidade, é imposto daqui, é imposto daí, então elas vão tirar de algum lugar. E estão tirando em cima do empregado. Lamentavelmente, numa quantidade tão enorme de desempregados, existem firmas que estão admitindo, porque são necessárias essas admissões, mas só que o valor que antes eles pagavam R$1.000, por exemplo, por mês, estão oferecendo 700. Você que está desempregado, você vai falar, ou eu pego os 700, ou eu fico na fila do desempregado. O que você vai fazer? Você vai pegar os 700. Então é um pouco são oportunismos que em todas as situações econômicas, porque passa um país, os estados de guerras, quando existem essas oportunidades, tem muitos que se aproveitam delas. E, lamentavelmente, está ocorrendo isso no Brasil. Certas firmas aproveitando a situação de muita oferta de serviço e não de emprego, que deveria ser ao contrário. Então, eles estão realmente achatando o salário, diminuindo condições. Então, lamentavelmente. Agora, o governo tem que intervir. Vai intervir como? Se nós estamos com 9 milhões, uma crise galopante que está no Brasil, uma inflação cada vez maior e o desemprego. A minha preocupação maior como cidadão é que, entenda bem, você tem que alimentar a família, você tem que se alimentar. Que jeito que você vai se alimentar se não tem um emprego para você? A minha preocupação é uma desordem nacional, como se diz, são furtos que vão começar a aparecer, lamentavelmente. Por quê? Porque a fome é triste, e aqueles que estão com fome, eles não pensam em outras coisas, a não ser levar comida para casa, de um jeito ou de outro. Então o governo tem que tomar providência meio rápido, para que nós não paremos com o crescimento desse desemprego. Você tem que saber diferenciar o joio do trigo, é a mesma coisa. Existem os grandes empresários e existem os empresários oportunistas. Isso sempre vai existir. No caso de venda aí que você está falando, é uma venda acasalada. Você trabalha para a firma, então ela obriga você a consumir, comprar a determinada quantidade de produtos para você revender. Ora,
é relação de comércio. Se o que ela está te fazendo não te faz bem, deixe a firma, saia da firma e vá no direito vai na Justiça do Trabalho reclamar por eventuais direitos. Se esses bens foram oferecidos para você a título de consumo, que você vai vender, mas a título de consumo, então aí já é o Código do Consumidor, procura a justiça comum, certo? Agora, o que não pode é você se tornar escravo. Por mais que você precise sustentar uma família, você tem uma dignidade de cidadão. Então você não pode se sujeitar a caprichos da parte empregadora para satisfação da parte empregadora e uma satisfação mínima sua. É o que eu voltei a dizer do início. Para haver uma grande relação tem que haver harmonia entre o empregador e o empregado. Então, se realmente estiver acontecendo isso, deixe a empresa, procura uma justiça trabalhista, vai atrás para buscar saber o que realmente seria seu direito, qual seria seu dever, e se não está havendo um tipo de contrato leonino, ou seja, a firma explora você para você poder manter você no emprego e você está sendo um escravo lá dentro e não um empregado. Então existem muitas nuances aí, precisaria avaliar caso a caso. Agora, como que se avalia caso a caso? Se você não está se sentindo bem ou se você está realmente sendo prejudicado, então procure. Ou muitas vezes também, se você entenda bem, muitas vezes o caso é o contrário, é o empregado que realmente não está trabalhando de acordo com a necessidade, então joga a culpa na empresa. Cada caso você tem que parar, avaliar, porque existe o bom e o mal dos dois lados, tanto do lado do empregado quanto do empregador. Agora tem que avaliar caso a caso. A relação entre patrão e empregado, a relação entre pai e filho, a relação entre esposo e esposa, depende do bem-estar dos dois. A relação patrão e empregado só vai para frente se houver harmonia entre o que você presta de serviço e a contrapartida que o patrão faz, que é através do pagamento. A segurança que você tem, que você está trabalhando e vai continuar trabalhando, não hoje, mas no amanhã e no depois. Então isso sim é uma relação patrão-empregado, onde o empregado sente-se seguro e o patrão satisfeito em pagar aquilo que ele está lá dentro. Então a relação patrão-empregado nada mais é do que a confiança mútua daquele que paga e daquele que recebe. Se não houver isso, não vai haver uma relação segura e jamais haverá. Eu volto a insistir, no meu conceito deveria haver participação do empregado até mesmo no lucro da firma. Agora é um caso para ser estudado, é um caso para delongar muito mais, porque aquele que trabalha satisfeito, ele produz o dobro do que ele poderia trabalhar não satisfeito. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre debato que o cidadão tem que procurar o direito dele. Ora, existem leis municipais, existem leis estaduais e federais do tempo limite que o cidadão pode esperar numa fila de banco. Eu estou cansado de falar isso, eu estou cansado de ouvir pessoas falando: doutor, eu fiquei na fila mais de 40 minutos, mais de 1 hora. Outro dia eu fui procurado por um cidadão aqui, ele ficou 2 horas numa fila de banco esperando para ser atendido. Então eu insisto, é um direito seu dever ser atendido rapidamente. 15 minutos em dias normais e, se eu não me engano, 20 ou 30 minutos de segunda-feira, nas finais de semana, ou dia prolongado, certo? Quando existe uma data prolongada de feriados. Agora, o que acontece? Ninguém procura, fica quieto. Por quê? Porque acha que vai dar trabalho. Ontem saiu, pelo menos eu verifiquei no site, um cidadão procurou o direito dele porque ele esperou 61 minutos numa fila de banco da Caixa Econômica. Conclusão: o juiz deu ganho de causa e o banco vai ter que pagar uma indenização de 10 ou 12 mil reais. Então, o que acontece? É um direito seu de ser atendido. Você é cliente do banco, ou você foi lá para sacar um cheque, você tem que ser atendido dentro de um prazo máximo, porque você tem outros afazeres. Você não está lá o dia inteiro à disposição do banco. Pelo contrário, você está lá
passagem para retirar um valor para continuar o seu serviço, para continuar o seu dia a dia. Então o que está havendo é excesso. Os banqueiros não colocam caixas suficientes para segurar, ganhar mais, mas não, o cidadão não reclama. Ou quer dizer, ele reclama, mas não exerce o direito de ir e receber pelo tempo que ele ficou lá parado. Então eu volto a insistir. Procura um advogado, vai atrás. Se ficou mais de meia hora, se ficou 40 minutos, se ficou 50 minutos, ou pior ainda, 2 horas, vai atrás do seu direito. Porque você é cidadão, meu filho, você é cidadão, você tem que ser respeitado. O seu direito tem que ser respeitado. O que fazer? Quando você entra no banco, você pega uma senha. Essa senha é a senha que o caixa vai te chamar para você ser atendido, ou no caixa, ou no balcão também, para você ser atendido. Em outros casos, você pega uma senha. A hora que você for atendido, você pede para o caixa, ou para quem te atendeu, lançar o horário que você foi atendido. Então, o que tem nessa senha depois? Você vai ter o horário que você entrou e o horário que você foi atendido. Então, o importante é que você pegue nessa senha o horário que você foi atendido, você peça para o caixa. É uma obrigação do caixa, é uma obrigação do banco fornecer os dados do atendimento. Então, se você entrou no caixa, você retirou a senha às 14 horas e foi atendido às 16 horas ou às 15 horas, você pede para carimbar o horário que você acabou de ser atendido. Essa é a prova que você vai precisar. Mutirão previdenciário, deixa eu deixar claro, eu advogo há 31 anos e há 31 anos eu faço direito previdenciário. O mutirão previdenciário começou aqui no estado de Goiás, isso há mais ou menos cerca de 7 a 8 anos atrás. Alegam os juízes que os mutirões previdenciários são para desafogar a comarca. Tudo bem até aí, tudo bem. Só que o que está se tornando é uma rotina, esses mutirões previdenciários. Por quê? Porque o juiz, por exemplo, daqui de Porá, ele deixa acumular. O juiz de Morrinhos deixa acumular. O juiz de Piranha deixa acumular, acumular processos previdenciários. Aí o que eles fazem? Eles convocam, eles marcam um mutirão previdenciário para resolver a situação de todos os processos previdenciários da cidade. E os juízes da região, 5, 6 ou 7 juízes, que também já marcaram mutirão previdenciário, isso é absurdo para mim, certo? Eles vão nesses mutirões previdenciários para desafogar a comarca que deixou afogar-se, ela se afogou, certo? Por quê? Porque ela não fez as audiências necessárias. Se ela fizesse 5 audiências, 3 audiências por dia, não teria necessidade de mutirão previdenciário. Mas como deixa acumular, não sei se por interesses ou não, porque quando vem esse juiz, evidentemente, eles ganham as diárias dele, certo? Ele sai daqui, ele vai para fora, ele vai ganhar a diária dele. Então, está havendo esses mutirões previdenciários no estado de Goiás, está se tornando uma rotina, o que é lamentável. É lamentável porque, se existe mutirão, é porque deixou acumular. Agora, um juiz que trabalha, eu tenho aqui comigo, teve época que tive 10 mil processos. Eu não precisei fazer mutirão de advogados para tocar os 10 mil processos. Eu tocava porque todo dia eu trabalhava em cima do processo, certo? Então, o mutirão previdenciário é razão do quê? É do juiz deixar o processo ficar lá parado. Ficou parado, aí ele marca o mutirão, vem o pessoal de fora. Antes era problemático esses mutirões, porque vinha o INSS, ele propunha pagar 60% do valor que o cliente teria direito a receber e sem honorários advocatícios. Eu acho que isso daí era um absurdo, uma ofensa à classe dos advogados não pagar honorários advocatícios. Nós tivemos um dia uma discussão, eu tive uma discussão com o juiz, que ele falou: não, doutor, você tem que renunciar aos honorários para poder fazer acordo. Falei: excelência, ótimo, eu renuncio o valor, desde que o senhor renuncie os vencimentos do senhor. Aí ele ficou quieto, ele parou, pensou, aí ele viu que realmente o advogado, ele está lá trabalhando, ele está lá para sustentar a família. Então, mesma coisa, por que eu tenho que renunciar? Por que o advogado tem que renunciar os valores, os honorários? Mas nesses mutirões, ultimamente,
o INSS sequer tem comparecido. E o que me alegra, mas me alegra muito como advogado, é que a maioria dos juízes estão antecipando a tutela. O que significa uma antecipação de tutela? Você pediu uma aposentadoria rural por idade, vamos falar. O juiz julgou procedente, ele já manda o INSS implantar o benefício em 60 dias ou 30 dias no máximo, certo? Sob pena de multa diária. Então aí sim o processo vai para o tribunal, que lamentavelmente demora muitas vezes 5, 6, 7. Eu tenho um processo que chegou a demorar 8 anos lá no tribunal, que é um absurdo isso daí. Demonstra que a justiça está totalmente despreparada, não é morosa não, ela está despreparada tecnicamente, fisicamente despreparada, porque o processo fica 8 anos para ser julgado. Isso é falta de preparo, certo? É falta de preparo físico, enfim, trabalhista dentro de um tribunal. Então, antecipando a tutela, deixa o INSS recorrer, não tem importância, pode recorrer, que vai ficar lá em cima 10 anos, vai ficar tudo bem, mas já está recebendo. Antigamente não, quando eu comecei a advogar aqui no estado de Goiás, que por sinal, modéstia à parte, nós fomos o primeiro advogado a advogar, não só na região, mas praticamente no estado, onde os juízes sequer tinham ouvido falar em processo previdenciário. Nós tivemos um caso do Dr. Francisco, falecido Dr. Francisco, que num dia só extinguiu 850 processos, por falta de processo administrativo, que na época não era necessário, porque feria a Constituição. Mudou-se as regras, mas tudo bem, mudaram-se as regras, mas na época não era necessário. Aí o processo subia para o tribunal, ficava no tribunal 7, 8, 9 anos. Eu tive um caso ontem que eu manifestei, sequer, é um processo de 2003, sequer houve instrução desse processo até hoje. O que é instrução? É quando se ouve as partes e ouve as testemunhas. Sequer houve instrução. Por quê? Porque esse processo ficou no tribunal mais de 9 anos. Então, não é o João Francisco que demora, não. Era o sistema que era burocrático demais. Agora, havendo antecipação de tutela, não tem problema que demore. Então, graças a Deus, muitos juízes estão conscientizando de que é um direito do cidadão ver-se alimentado. Porque o que é uma previdência? Nada mais do que um alimento. Você está atrás de um alimento, de um salário para você poder se alimentar. Então eles vendo isso, eles antecipam a tutela e deixam o INSS que recorra. Vai ficar lá em cima, o tribunal vai acumular, vai. Mas deveria impor multa também nesses casos de recursos repetitivos, sabendo que vai perder. Mas não se faz, por quê? Porque é o governo. Contra o governo tudo é possível. A favor do governo tudo é possível. Contra ele é difícil. Então, já que impõe condições de recursos não repetitivos, deveria impor isso também o INSS. Se existe prova nos autos, está lá a certidão, no caso de uma aposentadoria rural, está lá a certidão de casamento, certidão de nascimento de filho, provando que o pai é lavrador, meu Deus do céu, o que mais que ele quer? Só que para ganhar tempo, para empurrar para frente, ele recorre disso daí. Então, torna-se recursos repetitivos de uma matéria mais do que pacificada. Deveria impor multas por litigância de má-fé. Aquele que provoca o judiciário sem um fundamento legal é litigância de má-fé. Mas, como é governo, ninguém, todo mundo fica quieto, certo? Então, o que eu volto a dizer é o seguinte: os mutirões previdenciários que nós tivemos aqui foram ótimos. Esse último agora foi ótimo. Por quê? Nós tivemos 7, se não me engano, 7 bancas, onde a maioria dos juízes que participaram dessas bancas concederam os efeitos da tutela antecipada. Então, vai haver recurso? Vai. Só que pode demorar. Antes não, quando eu vim para cá, nós entrávamos com recurso, juízes nem sabiam o que era tutela antecipada em processo previdenciário, não conferia e realmente demorava demais. Só que nós cobrávamos 30% na época e continuamos cobrando apenas 30% dos clientes. Colegas que aprenderam conosco, graças a Deus que nós temos outros, porque eu não quero ser o único, não, cobram muito mais, vocês sabem disso. E não venham me dizer, porque todo mundo fala, não, eu não vou no João Francisco, a advocacia João Francisco, porque lá é demorado. Não é que é demorado, deixa de ser claro, a mesma coisa que os demais colegas fazem, nós fazemos aqui. Só que nós pegamos uma época de difícil, que ninguém sabia o que era um processo previdenciário.
O tribunal chegava a demorar 7, 8 anos com um processo. Hoje não, hoje existe a tutela antecipada. E a tutela antecipada dá tanto para a nossa advocacia, quanto para a advocacia de qualquer colega. Ótimo, isso é ótimo, porque está defendendo os direitos do cidadão de ver-se alimentado. Então, são fatos que muitas vezes o público não conhece, e um fala, o resto fala junto sem saber o que está falando. Então, a demora era uma consequência da situação que a gente vivia. Hoje demora também isso, demora, vai para o tribunal. Eu duvido que tenha colegas que recebam um processo de volta antes de 3, 4 anos. Não volta esse processo de tribunal antes de 3, 4 anos. Só que já tem a tutela antecipada, ou seja, a pessoa já está recebendo aquilo que ele pediu judicialmente. Essa é a realidade. As considerações finais que eu poderia fazer a respeito é o seguinte: pareceu um desabafo meu, e realmente foi um desabafo, porque nós somos os primeiros advogados previdencialistas no estado de Goiás, onde nós trouxemos para o público em geral um direito que até então ninguém conhecia. Por isso que eu digo, você busque, vai atrás do seu direito. Até então ninguém sabia o que era direito previdenciário. E eu fico triste, porque na época realmente, como ninguém conhecia o que era direito previdenciário, demorava-se muito, não havia tutela antecipada. E em razão disso, demorava-se para você conseguir um benefício. Agora, o que eu fico triste é que a turma acha que essa demora é do advogado. Pelo contrário, se eu puder entrar com o processo hoje e receber ontem, para mim é melhor. O meu cliente sai satisfeito, eu fico com o dinheiro no bolso, por mínimo que seja, mas já está no bolso. Então, é uma situação difícil, certo? É difícil porque você faz e no final você é condenado por meia dúzia de pessoas que difundem. Você sabe que é muito mais fácil, o mal corre aos ventos, aos 7 ventos, quando um bem para andar é difícil. Você sabe, se você fizer um bem, ninguém vai comentar esse bem, mas se você fizer um mal, todo mundo fica sabendo, certo? Então eles acham que essa demora é generalizada. Não é generalizada, é meia dúzia de processos que aconteceu na época, lamentavelmente, por juízes que não tinham competência, que Deus os tenha, certo? Mas que na próxima nós vamos trazer alguma matéria mais específica. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Que abençoe a todos nós.